Duarte, olhando para esta LTRO de ontem, a segunda do Banco Central Europeu, não se sabe bem ainda se será, pelo menos com esta maturidade, a última. Parece-te que, e tem Quer dizer, sido para uma... já sabe-se que é a última, não há mais nenhuma planeada, entretanto. O que se tem falado é que eventualmente poderá ser criada outra com uma maturidade não de 3 anos, mas diferente, não se sabe se com um período maior ou não, mas a questão que eu te ia colocar é se também partilhas da opinião de que estas LTROs estão a servir para ajudar apenas a banca, e isto porque a crítica que tem sido feita é que o dinheiro ou a liquidez conseguida nestas operações não tem sido canalizada para a economia real. Enfim, antes de responder à pergunta diretamente se está a ser criado para ajudar a banca ou não, só para esclarecer uma coisa relativamente às LTROs. As LTROs são operações que já existem desde que existe o Banco Central Europeu. Agora, sempre foram operações de prazos inferiores a 1 ano. Entretanto, quando começou a crise do subprime e tendo em conta as medidas enfim, de apoio ao sistema financeiro, o Banco Central Europeu fez fez LTROs a 1 ano. E já se considerou que, de facto, era uma medida extraordinária, porque, de facto, era um prazo muito superior aos prazos convencionais que costumam ser feitos. E depois fez agora 2 LTROs a 3 anos, portanto, de facto, sem precedentes. Agora, já existem LTROs de prazos inferiores a 1 ano. E aquilo que aconteceu, aliás, vocês suponho também têm estado a anunciar isso, é o montante total, estes tais 523 mil milhões, 530, à volta de 530 mil milhões, não são 530 mil milhões de nova liquidez que são injetados no mercado. Alguma foi renegociação de dívida? Uma parte, eu li que foi cerca de 330 mil milhões, é a nova liquidez. O remanescente resulta de LTROs, portanto, empréstimos que já existia do Banco Central Europeu à banca, com outras maturidades, e que agora outros prazos, o período. E que os bancos acabam com esses empréstimos e juntam tudo nesta LTRO. Portanto, em termos de nova liquidez, que é aquilo que interessa, são 300 mil milhões. 330 mil milhões, por aí, à volta disso, não consigo precisar. Pronto. Então, posto isto, relativamente à medida propriamente dita, de facto a medida, e já a primeira tinha sido assim, portanto, o objetivo sempre foi, do meu ponto de vista, amenizar e tentar acalmar o mercado da dívida, e evitar uma crise de crédito, portanto um credit crunch, portanto uma contração muito, muito grande em termos da concessão de crédito. De facto, o crédito, depois da primeira LTRO, não subiu particularmente, ou seja, não se pode dizer que foi um sucesso em termos da concessão de crédito. Por isso é que há uma expectativa muito grande relativamente a esta segunda operação. Se de facto esta segunda operação vai ser utilizada mais pelos bancos para efeitos de concessão de crédito. Eu sinceramente acredito que sim, e acho que esta segunda LTRO vai surtir um efeito mais positivo na economia em termos da concessão de crédito. Quanto mais não seja pelo facto de já não ser tão compensador aos bancos usarem este dinheiro para comprarem dívida pública soberana e efetuarem o tal carry trade, não é? Que é basicamente aceder a liquidez muito barata há 3 anos a 1% e comprar, por exemplo, obrigações a 2 anos de dívida pública soberana da periferia europeia, que tinha yields em dezembro, enfim, de 4, 5, 6%, não é? Portanto, yields muito grandes e, portanto, é uma questão de eu peço emprestado a 1% e vou receber 4 ou 5 ou 6%, portanto, muito compensador. Entretanto, com os efeitos da primeira LTRO, essa mais-valia potencial ou esse ganho que os bancos poderiam ir buscar de uma forma absolutamente gratuita reduziu-se porque os bancos compraram, houve uma dinâmica de recuperação das yields de curto prazo, etc, etc. Portanto, eu acho que, como já não é tão compensador para os bancos comprarem dívida pública soberana, acho que podem canalizar de alguma forma para a economia real. Exatamente. Olhando para a realidade portuguesa, a banca
ainda são algumas estimativas avançadas pelo Económico, porque ainda não foi possível apurar, por exemplo, quanto é que o Banif terá ido buscar esta operação em termos de liquidez, mas fala-se em cerca de 20 mil milhões de euros, acima da emissão da operação de dezembro passado. Olhando para este tema em concreto que acabamos de analisar, mas ajustado à realidade portuguesa, parece-te que pode ser aqui uma ferramenta importante numa altura em que temos uma economia completamente asfixiada? Sem dúvida. Eu acho que as economias que estão mais, ou que assistiram a uma contração do crédito mais forte e que estão obrigadas a uma desalavancagem muito rápida e muito grande, sobretudo, por exemplo, os bancos das economias periféricas foram obrigados a isso, quer dizer, têm que, e é subejamente conhecido, a diminuição dos rácios de disposição, portanto, só podem ocorrer de duas maneiras, ou diminui-se o crédito ou aumenta-se os depósitos, não é? E, portanto, isto vai, e lá está, por isso é que eu estou particularmente otimista para esta segunda operação, porque acho que, nomeadamente para Portugal, pode ser uma ajuda muito interessante. Enfim, e são 20 mil milhões, ou cerca de 20 mil milhões, são 19 mil milhões à volta disso, que a Banca Nacional acaba por ir buscar e que vai poder manter nos seus balanços durante 3 anos. É muito barata e, portanto, não há razão para que os bancos não usem esse dinheiro e não o ponham a funcionar na economia real. Parece que poderá haver, a nível governamental, por exemplo, ou até da própria Troika, algum tipo de pressão sobre a banca em concreto para que possa desviar ou canalizar alguma dessa liquidez para a economia real? Se pode haver pressão, eu acho que não. Eu acho que, em última análise, os bancos são senhores das suas decisões e, portanto, ninguém pode obrigar um banco a emprestar. Não é? Quer dizer, pode haver um incentivo muito grande para que isso aconteça, que eu acho que é aquilo que está a acontecer neste momento. Não é? Mas julgo que forçar os bancos a emprestar ou a sair, enfim, julgo que não. Duarte, olhando para outra questão, hoje começa mais uma cimeira europeia, não se espera grandes novidades, pelo menos para já, mas há aqui um dado curioso que queria que analisasses, que é o facto da imprensa alemã dizer hoje que Angela Merkel poderá ter voltado atrás na posição que tinha em relação a aprovar o aumento do futuro mecanismo de estabilidade financeira. Parece-te, e porque falávamos de pressões, que terá cedido a algumas? Enfim, eu acho que é absolutamente notória a relutância da Alemanha em proceder ao aumento do fundo. Sobretudo porque, entretanto, o mercado estabilizou, não é? E assistimos, de facto, a uma melhoria muito grande em termos de confiança. Já vimos, por exemplo, bancos, aliás, já referi há bocado, a recuperação das yields de dívida pública soberana, os níveis de confiança, indicadores macroeconómicos apontam também para uma recuperação económica, ou para uma contração económica que não vai ser tão grande quanto aquilo que se esperava. E assistimos também a algum desbloquear do próprio mercado de dívida interbancário. Não o mercado monetário, acho que aí o mercado continua muito fechado, quer dizer, não houve grandes melhorias ou grandes desenvolvimentos aí. Mas, de facto, em termos dos bancos de primeira linha, já se viu algum regresso à normalidade, com emissões e tal. Portanto, no que diz respeito à posição da Alemanha, e como eu acredito que a mensagem já terá passado para os líderes europeus de que este tempo que o mercado está a dar é precioso, em última análise, enfim, isto pode de facto não acontecer, mas eu julgo que a mensagem passou e que é necessário proceder-se ao aumento do fundo. E que é necessário, e aliás foi uma condição do FMI, que para aumentar os seus próprios fundos, que a zona euro também aumentasse as suas contribuições. E, portanto, tendo em conta estas condicionantes, eu dá-me ideia que em março, ou ao longo deste mês, podemos de facto assistir a uma, não hoje, ou não nesta cimeira, mas de facto podemos assistir a uma medida no sentido de aumentar o fundo para 750 mil milhões e não só permitir que ambos, quer o mecanismo, quer o fundo, decorram simultaneamente. Depois de realizada a terceira avaliação da Troika a Portugal, parece que Pedro Passos Coelho chega a Bruxelas hoje
com outro tipo de atitude, com uma atitude que pode ser mais confiante? Enfim, a atitude, eu acho que também não havia razão para Portugal não cumprir. Aquilo que eu acho é que... Eu digo isto, desculpa, Duarte, porque o responsável do FMI para Portugal dizia hoje que Portugal está a cumprir mais ou menos, e esta é a parte em que é citada, mais ou menos aquilo que está a ser exigido. Sim. Que acaba por ser assim uma declaração um pouco dúbia. Sim, não se percebe bem qual é o intuito. Também não percebo porque é que é mais ou menos. De facto, nós temos cumprido, do meu ponto de vista, na íntegra aquilo que nos foi pedido e, aliás, em alguns aspectos até fizemos mais. O problema aqui é que, do meu ponto de vista, aliás, respondendo à tua pergunta, sinceramente, acho que não é uma questão de estar mais confiante ou menos confiante. De facto, acho que não fazemos mais nada do que a nossa obrigação, emprestaram-nos dinheiro e, portanto, temos que cumprir com aquilo que nos propusemos e com aquilo que assinamos. No entanto, e agora dando a minha opinião do ponto de vista mais global, eu dá-me a ideia que por muito que Portugal faça tudo bem, e acredito que até faça tudo bem e de facto as coisas corram dentro do esperado, eu acho que os objetivos de redução do déficit são muito difíceis. De facto, são muito difíceis e não acredito que Portugal cresça no próximo ano. E, portanto, como eu não acredito nisso, se nós tivermos um desvio de, sei lá, 1%, por exemplo, ou 1 ou 2%, 1,5%, 2% também já será demasiado, mas 1 ou 1,5%, em termos dos objetivos de crescimento, isso tem uma implicação direta no peso, no rácio de dívida sobre o PIB. E, portanto, eu acho muito, enfim, é impossível, posso dizer essa palavra, acho que é impossível que Portugal volte aos mercados no último trimestre do próximo ano. Olhando rapidamente para os E que vai Estados precisar, Unidos, portanto, um reforço adicional de... uma espécie de segundo resgate. Exatamente. Olhando para os Estados Unidos e para as declarações ontem de Ben Bernanke, que acabaram por pressionar os mercados, aquilo que a representante da Reserva Federal veio dizer é que, meus amigos, o quantitative easing, pelo menos para já, chegou ao fim. O que é que isto significa a médio prazo para aquela que é a maior economia do mundo? Enfim, eu acho que retirar essa conclusão das declarações de Ben Bernanke poderá ser um bocadinho... Arriscado. Arriscado, talvez. Aquilo que... Eu acho que Ben Bernanke não disse nada relativamente a uma probabilidade maior ou menor de haver um quantitative easing 3. De facto, ele não disse. Agora, foram os mercados que entenderam isso. O mercado é que entendeu isso. E entendeu isso porquê? Porque Ben Bernanke nunca tinha, até agora, na conferência de imprensa da Fed, nas minutas, etc. Portanto, nas várias formas de comunicação da Fed para o mercado até agora, nunca tinha havido um reconhecimento por parte do Presidente da Fed de facto o mercado de trabalho estava a recuperar e que as coisas estavam a melhorar nesse campo. Portanto, até foi um género de finalmente que ele reconhece isso. E a verdade é que a taxa de desemprego passou de 9% para 8,3%, os pedidos de subsídio de desemprego passaram dos, 400 e muitos mil para 450 mil, portanto houve uma redução de uma forma sustentada nos pedidos semanais de subsídio de desemprego. Portanto, os próprios indicadores de atividade económica mostram que a economia não está a crescer ao mesmo nível que cresceu no último trimestre, neste primeiro trimestre, mas ainda assim é um nível simpático, na casa dos 2%, quer dizer, e portanto... Não fará tanto sentido ter estes a conclusão que o mercado, exatamente, a conclusão que o mercado chegou foi que, como ele finalmente está a reconhecer isto, então a probabilidade de haver um quantitative easing 3 adicional é menor. E, portanto, depois aquilo que aconteceu foi o voltar para trás de todos os trades associados ao quantitative easing, que é o quê? Foi risco, foi o ouro e a prata, o ouro chegou a cair 4%, a prata caiu 7%, portanto, tudo aquilo que normalmente é associado ao facto de haver quantitative easing e que valoriza por esse efeito, que são o mercado acionista, o ouro, o dólar desvaloriza. Ontem aconteceu exatamente o oposto.
oposto. Portanto, o dólar valorizou, o euro-dólar caiu bastante, o ouro valorizou, a prata também, e o mercado acionista também caiu. Agora, no entanto, eu acho que continua a haver, e tendo em conta as previsões e aquilo que se espera para este ano, nomeadamente em virtude do facto da economia norte-americana ter que passar por medidas de austeridade, e o quadro fiscal vai ter que ser mais agressivo, porque de facto eles têm que reduzir o peso da dívida sobre o PIB. Eu acho que é muito difícil, e as consequências de um novo downgrade da economia, do rating dos Estados Unidos, de facto, pode ser muito, muito penoso para eles. E, portanto, eu acho que vamos ter que passar por aí. E o impacto dessas medidas de austeridade vai fazer com que o crescimento esteja mais pressionado, aliás, como o próprio aumento do preço da gasolina, etc. E, portanto, em última análise, se me perguntares, eu acho que continua a haver uma probabilidade maior do que 50% de que a Fed ainda proceda a um quantitative easing 3. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, analista da IG Markets.